Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos ao vivo, agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, desde 1º de julho, a Polícia Militar Rodoviária recebe imagens captadas por um sistema de câmeras com inteligência artificial de trechos do rodoanel Mário Covas. Essas câmeras captam a utilização de celular ao volante e a falta do cinto de segurança e, com isso, multas já estão sendo aplicadas. Antes de 1º de julho, quando as multas começaram a ser autuadas, o sistema passou por uma fase de testes entre 12 de maio e 29 de junho. Nesse período, 7.297 flagrantes de infrações foram registrados. 45,7% delas envolveram motoristas sem cinto de segurança. Quase 27% foi de passageiros sem o equipamento de proteção. E quase 20% dos flagrantes foram de condutores utilizando o celular ao volante. De acordo com a SP-MAR, o monitoramento é realizado por câmeras equipadas com inteligência artificial e tecnologia de infravermelho, que funcionam 24 horas por dia. As imagens são enviadas para um sistema compartilhado com a PM rodoviária. Depois, um policial faz a validação do registro e, caso a infração seja confirmada, emite a multa. Essa nova medida busca reduzir comportamentos que são perigosos e emitem risco tanto para motoristas e passageiros quanto para pedestres. Os Estados Unidos atacaram o Irã, que anunciou medidas de represália, como bombardeios a bases americanas em países do Golfo. A República Islâmica ainda denunciou crime de guerra e uma tentativa de atrapalhar o funeral do ex-líder supremo Ali Khamenei. As forças dos Estados Unidos voltaram a atacar o Irã, que anunciou medidas de retaliação contra várias monarquias petrolíferas do Golfo, denunciou um crime de guerra e está convencido de que Washington tenta sabotar o funeral de seu ex-líder supremo Ali Khamenei. Os ataques americanos, apesar de um protocolo de acordo assinado entre os países em 17 de junho, deixaram 14 mortos e 78 feridos desde quarta-feira no Irã, de acordo com o Ministério da Saúde. O Irã desafia Washington com a intenção de cobrar pedágio dos navios que transitam pelo Estreito de Hormuz, o que não acontecia antes dos ataques israelenses e americanos de 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra. O exército dos Estados Unidos acusou o Irã de ataques contra pelo menos 3 navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Hormuz na terça-feira, o que levou à retomada das hostilidades. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim da trégua após a primeira troca de ataques na quarta-feira, mas horas depois ele abriu a possibilidade de prosseguir com o diálogo. Segundo as forças americanas, os últimos bombardeios contra o Irã tinham como alvo a capacidade do país de ameaçar a livre navegação no Estreito de Hormuz. Um comunicado militar afirma que 90 alvos militares iranianos foram atingidos em ataques contra os sistemas de defesa aérea, depósitos de mísseis e drones. Mas o Irã denunciou ataques contra infraestruturas civis e disse que Washington tenta ofuscar o funeral de Ali Khamenei, citando ataques contra províncias costeiras do sul e contra 2 pontes que levam à cidade sagrada de Mashhad, onde o caixão de Khamenei chegou nesta quinta-feira para o sepultamento. A Guarda Revolucionária Iraniana, o exército ideológico do país, anunciou que atingiu bases americanas no Bahrein e no Kuwait em ações de represália. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para reduzir a tensão e a retomada do diálogo. O governo americano anunciou que a Síria não faz mais parte da lista de países que patrocinam o terrorismo. Vamos ver. Os Estados Unidos anunciaram que vão retirar a Síria da lista de estados patrocinadores do terrorismo, em um novo voto de confiança ao líder do país, Ahmed al-Sharaa. Durante seu encontro com Sharaa em Ankara, o presidente americano Donald Trump afirmou que ele está fazendo um trabalho incrível ao unificar a Síria. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, notificou o Congresso sobre a retirada da Síria da lista. A medida vai entrar em vigor em 45 dias, a menos que os parlamentares a bloqueiem, algo considerado pouco provável. Os Estados Unidos mantinham a Síria na lista de estados patrocinadores do terrorismo desde 1979. Quando um país é considerado um estado patrocinador do terrorismo, isso implica que as empresas desse país enfrentam riscos legais caso operem nos Estados Unidos.
A Síria busca apoio econômico para se reconstruir após anos de guerra que contribuíram para a ascensão do grupo extremista Estado Islâmico e provocaram uma grande crise de refugiados. O apoio de Trump a Shara'a ocorre apesar das reservas de Israel, que realizou repetidos ataques aéreos contra a Síria, um de seus adversários históricos. Bom, pelo menos 28 pessoas morreram em um acidente em uma fábrica de calçados na China. As informações são da agência estatal Xinhua. No primeiro balanço oficial, após o presidente Xi Jinping advertir que houve grandes perdas humanas. Várias pessoas morreram em um incêndio impressionante em uma fábrica de calçados na China. O fogo começou por volta do meio-dia na fábrica Huiteng, em Xinjiang, na província de Fujian, no sudeste do país. Quase 200 pessoas e 35 veículos foram mobilizados para combater as chamas. O Ministério da Gestão de Emergências informou que o incêndio estava controlado, mas exigiu esforços máximos para extingui-lo completamente, localizar pessoas que ainda possam estar presas e atender os feridos. Em novembro, a China lançou uma campanha para reduzir os riscos de fogo em edifícios altos, após um grande incêndio que destruiu vários blocos residenciais em Hong Kong e deixou 168 mortos. Apenas um mês depois, um incêndio em um prédio residencial na província de Guangdong, no sul da China, causou 12 mortes. Na República Democrática do Congo, o número de infectados com ebola disparou, o que chamou a atenção e a preocupação de todo mundo. O surto de ebola na República Democrática do Congo está se espalhando mais rápido do que os anteriores. Foi o que afirmou o Centro Africano para o Controle de Doenças nesta quinta-feira. Este é o surto de ebola que mais cresce na história, não apenas em comparação com o surto anterior de Bundibugyo, mas considerando todas as variantes do vírus que causam o ebola. O diretor do Centro de Emergências de Saúde Pública, do Centro Africano para o Controle de Doenças, também disse que, infelizmente, o vírus continua se antecipando à nossa resposta. Está se espalhando mais rápido do que os recursos que são mobilizados para controlar a situação. A Organização Mundial da Saúde revelou nesta quinta-feira, em um relatório de situação datado de 7 de julho, que foram registradas 600 mortes entre 1.759 casos confirmados na República Democrática do Congo desde o início da epidemia atual. Na vizinha Uganda, o balanço se mantém estável, com 2 mortes a cada 20 casos confirmados. A República Democrática do Congo sofreu 17 epidemias de ebola, mas não existe nem vacina nem tratamento específico para o vírus Bundibugyo, o responsável pela epidemia atual. A epidemia de doença pelo vírus do ebola mais violenta da história, que atingiu a África Ocidental entre o fim de 2013 e 2016, causou mais de 11.300 mortes entre cerca de 29 mil casos registrados, mais de 99% na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Os terremotos na Venezuela causaram diversas mortes e feridos. E, além disso, o estrago no país foi enorme. Além de faltas de recursos no atendimento às vítimas, o país não conta com um bom financiamento para reestruturar as cidades. E por isso a presidente interina, Delcy Rodrigues, pediu ao rei Charles III que o ouro venezuelano das reservas internacionais retido no Banco da Inglaterra seja liberado. Pelo menos 3.811 pessoas morreram em consequência dos 2 terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5. O desastre afetou especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram atingidos. Entre eles, 190 desabaram completamente. Por isso, a presidente interina fez o pedido de retirada do ouro venezuelano do banco na Inglaterra para o rei. O governo quer utilizar os recursos para os atendimentos às vítimas do terremoto. Estão depositados quantidades de ouro da Venezuela avaliados em 1,9 bilhão de dólares, cerca de 9,78 bilhões de reais, no controle da justiça britânica, que se recusou a ceder ao governo de Nicolás Maduro em 2020 por considerá-lo ilegítimo. Até o momento, o governo inglês não respondeu ao pedido. O ouro que está retenido no Banco de Inglaterra. Aquele ouro pertence ao nosso povo e deve ser usado para ajudar nas terríveis e trágicas consequências do terremoto. A Venezuela tem os recursos para se recuperar e se reerguer. Venezuela tem recursos com que recuperar-se, com que levantar-se.
Além disso, a presidente conversou com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, para insistir na liberação de recursos da instituição, já que a Venezuela tem no fundo cerca de 3,57 bilhões em direitos especiais de saque, que equivalem a aproximadamente 5,1 bilhões de dólares. O valor também havia sido bloqueado por conta do não reconhecimento de Maduro como presidente. 31 países estão ajudando a Venezuela, que recebeu mais de 2.000 toneladas de doações. A ONU também tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares para ajudar na recuperação do país. Bom, ainda com informações internacionais, a Europa Ocidental viveu neste ano o mês de junho mais quente de sua história. Em um relatório, a ONG Global Witness estimou que quase 2/3 dos habitantes da União Europeia respiraram níveis perigosos de ozônio durante a onda de calor registrada entre 21 e 28 de junho. A Europa Ocidental viveu neste ano o mês de junho mais quente de sua história. O Observatório Climático da União Europeia, o Copérnicus, revelou em seu relatório mensal que a temperatura média na Europa Ocidental alcançou 20,74 graus Celsius em junho, mais de 3 graus acima da média do período de 1991 a 2020. Com isso, superou o recorde anterior para a região, estabelecido em junho de 2025. Nos últimos dias, vários países já haviam anunciado recordes. A Espanha registrou o primeiro semestre mais quente de sua história e a França teve seu mês de junho mais quente já registrado. O velho continente enfrenta episódios de calor extremo cada vez mais frequentes e intensos. Nesta semana, passa por uma terceira onda de calor, depois daquela que quebrou todos os recordes em junho e da onda incomum, registrada precocemente em maio. Um relatório da ONG Global Witness estimou que quase 2/3 dos habitantes da União Europeia respiraram níveis perigosos de ozônio durante a onda de calor registrada entre 21 e 28 de junho. São 300 milhões de europeus, incluindo 100 milhões de crianças e pessoas idosas, segundo esse relatório, elaborado a partir de dados de 162 estações de medição da qualidade do ar em toda a União Europeia. Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna mais intensos os fenômenos meteorológicos extremos. Olha só, o excesso de mesas e cadeiras rendeu quase R$300 mil em multas a bares da Zona Sul do Rio de Janeiro. A fiscalização, que foi feita em 93 bares e restaurantes da região, resultou em 83 autuações entre março e junho. Vamos ver com Joenison Santos. Mesas e cadeiras espalhadas, além do permitido nas calçadas da Zona Sul, estão saindo caro para estabelecimentos nas redondezas. Entre março e junho deste ano, uma operação de fiscalização passou por 93 estabelecimentos da região e aplicou 83 autuações, que somam mais de R$253 mil em multas. As ações têm como alvo a ocupação irregular do espaço público, especialmente em áreas com grande circulação de pedestres e forte concentração de restaurantes e estabelecimentos. Nos últimos 30 dias, as intervenções realizadas em 3 polos gastronômicos da cidade renderam novas penalidades. No Leblon, as multas somaram R$31 mil. Em Botafogo e Ipanema, as advertências chegaram a mais de 37 mil. Segundo a subprefeitura da Zona Sul, a fiscalização continuará de forma permanente. À frente das ações, o subprefeito Pedro Angelito afirma que a intenção é garantir uma convivência mais equilibrada entre estabelecimentos, moradores e pedestres. Bom, a Serra Gaúcha já registra aumento na ocupação dos hotéis e com a chegada do frio, a expectativa é de uma das melhores temporadas de inverno dos últimos anos. Vamos ver. As baixas temperaturas transformam a paisagem e também a rotina de cidades da Serra Gaúcha. Com o início do inverno, a procura por hospedagem aumentou e a rede hoteleira da região das Hortênsias já começou a sentir os efeitos da alta temporada. Nos primeiros dias de julho, a ocupação dos hotéis chegou a 75%, índice considerado positivo pelo setor. O frio é um dos principais atrativos do Rio Grande do Sul e a expectativa para os próximos meses é ainda maior. A projeção do estado é de que mais de 5 milhões de turistas passem pelo território gaúcho durante o inverno, impulsionando toda a cadeia ligada ao turismo. Dados da Secretaria Estadual de Turismo apontam um aumento de 21% na intenção de viagens em relação ao ano passado.
pico do movimento deve ocorrer durante as férias escolares. A expectativa é de que a média de ocupação dos hotéis chegue a 80% nas próximas semanas. Outro dado que chama a atenção é o crescimento no número de visitantes internacionais. Os turistas americanos lideram o ranking de estrangeiros que procuram o Rio Grande do Sul, seguidos por argentinos e uruguaios. Quem escolhe a Serra Gaúcha para aproveitar o inverno costuma permanecer entre 3 e 4 dias na região. A expectativa do setor é de que a temporada de inverno supere os resultados registrados nos últimos anos e consolide o Rio Grande do Sul como um dos principais destinos turísticos do país durante o período de baixas temperaturas. Bom, o Ministério Público do Rio Grande do Sul encontrou vários alimentos impróprios para consumo em uma operação que resultou em 3 mercados autuados e mais de 2 toneladas de alimentos apreendidos. Vamos ver com Guilherme Souza. Mais de 2 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas nesta semana em Constantina, no norte do Rio Grande do Sul, durante uma operação do Programa Segurança dos Alimentos do Ministério Público. A fiscalização passou por 3 mercados e um açougue e todos os estabelecimentos foram autuados. Entre as irregularidades encontradas estavam carnes sem procedência e produtos com prazo de validade vencido. Em um dos locais, uma câmara fria foi interditada por más condições de higiene. Também chamou a atenção a apreensão de materiais usados na fabricação de embutidos vencidos há 4 anos e de temperos com validade expirada há mais de 2 anos. Foram recolhidos alimentos como carnes, pescados, ovos, laticínios e produtos coloniais, como queijo e aipim. Depois da avaliação veterinária, parte das carnes apreendidas foi doada ao Zoológico de Passo Fundo. A operação teve apoio de órgãos de fiscalização sanitária, ambiental e da Brigada Militar. Uma nova frente fria está mudando o ritmo do sul do país. Quem mora em Santa Catarina, por exemplo, precisa se preparar para enfrentar temperaturas bem abaixo de 0. Veja só. O amanhecer desta quarta-feira foi de temperaturas negativas e cenários típicos do inverno na Serra Catarinense. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram a menor temperatura do estado, menos 6,1 graus. O frio intenso transformou a paisagem. Uma ponte de madeira amanheceu coberta por gelo, chamando a atenção de moradores e turistas. Também em Bom Jardim da Serra, um coxo usado como bebedouro para animais apareceu com água completamente congelada. Na vizinha São Joaquim, o gelo também tomou conta de poças d'água, formando uma fina camada sobre a superfície. Já em Urupema, conhecida como a capital nacional do frio, a mínima chegou a menos 4,9 graus. Em Urubici, os termômetros marcaram menos 3,5, confirmando mais uma manhã gelada na região serrana. O frio não ficou restrito à serra. No oeste catarinense, Maravilha registrou menos 0,8 grau, enquanto Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, amanheceu com pouco mais de 1 grau positivo. Além das baixas temperaturas, a geada voltou a cobrir campos, telhados e veículos, criando paisagens que atraem visitantes nesta época do ano. O fenômeno acontece quando a temperatura cai de forma intensa e a umidade do ar congela sobre as superfícies. Apesar de chamar a atenção, a geada é comum nas áreas mais altas de Santa Catarina e faz parte da rotina do inverno na Serra. Olha só, os deputados do Rio de Janeiro aprovaram o uso de tornozeleira rosa para os agressores de mulheres no estado. O objetivo visa facilitar o reconhecimento do monitorado por agentes da polícia. Vamos ver com Joenison Santos. Agressores em casos de violência contra a mulher poderão ser obrigados a usar a chamada tornozeleira rosa no estado do Rio de Janeiro. O parecer favorável ao projeto foi aprovado por unanimidade na última quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio. O texto prevê a identificação visual padronizada na cor rosa dos dispositivos de monitoramento eletrônico utilizados por agressores submetidos a medidas protetivas de urgência
violência ou outras determinações judiciais. A medida abrange infratores envolvidos em casos de violência doméstica e familiar, de gênero e outras formas de violência sexual contra a mulher. Segundo o projeto, a finalidade é facilitar a identificação dos monitorados pelas forças de segurança, inibir a reincidência dos crimes e reforçar a proteção das vítimas e de suas redes de apoio. O texto segue agora para votação em plenário, onde ainda poderá receber emendas dos deputados. A proposta também determina que o uso do dispositivo não poderá ocorrer de forma vexatória. O texto proíbe a divulgação da identidade do monitorado associada à tornozeleira, sem finalidade legítima de segurança pública, e garante que o agressor receba por escrito orientações sobre seus direitos e os canais disponíveis para eventuais reclamações. Sempre uma boa estratégia contra o crime, né? Bom, e veja a seguir. França e Marrocos se preparam para a primeira decisão das quartas de final da Copa do Mundo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 14 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, a inteligência artificial continua ganhando espaço no dia a dia e, pelo jeito, agora também no turismo. Na China, uma empresa anunciou a construção de um hotel onde não haverá mais funcionários. Todas as etapas do atendimento e a execução de tarefas serão através de robôs. A proposta é ambiciosa e promete mudar a forma como as pessoas se hospedam. A empresa chinesa Pudu Robotics anunciou a construção do que define como o primeiro hotel do mundo operado inteiramente por robôs. O empreendimento será construído na província de Guangdong, na China, e tem inauguração prevista para 2027. A ideia é que todas as atividades normalmente realizadas por funcionários passem a ser executadas por máquinas equipadas com inteligência artificial. O check-in, o transporte de bagagens, a limpeza dos quartos, a entrega de alimentos e bebidas e o atendimento aos hóspedes serão feitos por robôs, que vão trabalhar de forma integrada por meio de uma mesma plataforma de inteligência artificial. O hotel terá 44 acomodações, além de restaurante, academia e áreas de convivência. Antes da inauguração, a empresa pretende abrir parte da estrutura para testes ainda este ano, com o objetivo de avaliar o funcionamento dos equipamentos e a experiência dos hóspedes. O projeto faz parte de um plano para transformar a região em um centro de turismo e inovação tecnológica. Embora a empresa apresente a iniciativa como o primeiro hotel totalmente operado por robôs, essa classificação ainda não foi reconhecida por organismos independentes. No Brasil, por exemplo, a tecnologia também já está ganhando espaço. Alguns hotéis já utilizam robôs para recepcionar hóspedes, entregar itens nos quartos e auxiliar na limpeza. Alguns hospitais particulares também investem cada vez mais em robôs para apoiar o atendimento aos pacientes e levar medicamentos até os andares. A diferença é que, por aqui, no Brasil, as máquinas ainda atuam como apoio às equipes humanas e não como substitutas. Caso o projeto chinês tenha sucesso, a expectativa é que o modelo sirva de referência para a expansão da automação na hotelaria e em outros setores de serviços nos próximos anos. Crianças da cidade de Ina, na província de Nagano, no Japão, participaram de uma aula especial para aprender sobre os ursos selvagens. Realizada a aula a cada 2 anos na Escola de Ensino Fundamental Ina West. Essa atividade ensina os alunos como agir caso encontrem um urso na cidade, que possui uma grande população da espécie. Tocar na pelagem de um urso negro asiático. E no crânio, tudo real, nada de simulação. É o que as crianças da cidade de Ina, na província de Nagano, no Japão, fazem durante uma aula especial para aprender mais sobre esses vizinhos selvagens. Os ursos deixam de ter medo de pessoas depois de procurar alimento e provar o lixo humano. Eu não sabia disso.
A atividade é realizada a cada 2 anos na Escola de Ensino Fundamental Ina West e ensina aos alunos como agir caso encontrem um urso na cidade, que possui uma grande população da espécie. Os pais também são orientados. Nós, da Associação de Pais e Mestres, tentamos limpar a vegetação onde os ursos poderiam encontrar um acesso fácil. Também ficamos atentos aos e-mails da comunidade sobre avistamentos de ursos e levamos as crianças de carro para a escola, se necessário. Ursos mataram pelo menos 5 pessoas desde 1º de abril no Japão, todas na região norte de Tohoku. Embora não tenham sido registradas mortes na província de Nagano, avistamentos são comuns. A especialista da escola conhece bem o comportamento dos ursos selvagens desta região e garante que eles não são agressivos. Estou convencido de que é seguro conviver com eles, desde que os humanos não os provoquem. É verdade, às vezes esse tipo de aula pode ser um pouco assustador, mas por outro lado, quem disse que não dá para brincar e se divertir aprendendo sobre os hábitos dos ursos está muito enganado. Um ataque hacker contra uma organização social que administra unidades de saúde em 6 estados colocou em risco dados de cerca de 500 mil de pacientes. O caso passou a ser investigado para que seja apurado se houve falhas na segurança dos sistemas. O Instituto Saúde e Cidadania se colocou à disposição de uma investigação para entender se existem falhas no seu sistema que possam ter causado vazamento de informações. A organização social é responsável pela gestão de hospitais, UPAs e outras unidades de saúde em 6 estados brasileiros. De acordo com a Agência Nacional de Proteção de Dados, cerca de 500 mil pacientes tiveram informações atingidas durante um ataque cibernético do tipo ransomware, quando criminosos sequestram os dados e passam a exigir pagamento para liberar o acesso. Entre as informações envolvidas estão nomes, datas de nascimento, prontuários médicos, exames e diagnósticos, dados considerados sensíveis pela legislação brasileira. De acordo com a agência, as apurações indicam que o Instituto não possuía salvaguardas suficientes para garantir a segurança das informações e apresentou dificuldades para dimensionar a extensão do ataque. Entre as falhas apontadas está a ausência de mecanismos básicos de segurança, como registros que permitissem identificar o que aconteceu durante a invasão dos sistemas. Do total de registros afetados, mais de 78 mil pertencem a crianças e adolescentes e quase 48 mil a idosos, o que aumenta a preocupação das autoridades com a proteção desses dados. Com a abertura do processo administrativo, o Instituto terá prazo para apresentar a defesa. Se as irregularidades forem confirmadas, a organização poderá receber sanções que vão de advertência e multa até a proibição de realizar o tratamento de dados pessoais. Bom, vamos falar de esportes, porque hoje acontece o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo. França e Marrocos entram em campo às 17 horas de Brasília, em um jogo que promete ser muito emocionante. A França treinou contra Marrocos. A grande novidade foi o retorno do meia-campista Aurélien Tchouaméni, que ficou fora da partida das oitavas de final contra o Paraguai, devido a uma lesão no músculo adutor, e participou normalmente do início do treino da seleção francesa. O jogador do Real Madrid realizou o aquecimento ao lado de seus companheiros de equipe, sem demonstrar qualquer desconforto aparente. Tchouaméni pode retornar para o confronto desta quinta em Foxborough, perto de Boston, contra o Marrocos, equipe que a França eliminou em 2022 na semifinal da Copa do Mundo. Durante a coletiva de imprensa, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, elogiou os adversários, mas afirmou que seus jogadores estão preparados para o duelo. Si c'est une progression, ils se maintiennent dans tous les cas à travers cette demi-finale et cette finale de la CAN où il y a de très bons joueurs. Não sei se é um passo à frente, de qualquer forma eles estão mantendo a sua forma, com esta semifinal de 2022 e a final da Copa Africana de Nações, onde há alguns jogadores muito bons que conhecem muito bem os meus jogadores. Mas os meus jogadores também os conhecem, já que alguns jogam no mesmo clube e até são amigos. É um grupo que se conhece bem, com alguns ajustes no que estão fazendo agora, em comparação com a forma como talvez jogassem diferente antes. Naturalmente, houve uma mudança de treinador. Isso sempre traz pequenas nuances. Des petites nuances, donc
on sait à quoi s'attendre demain. Hakimi, Brahim Dias e seus companheiros de seleção participaram do treino antes do confronto com a França. A equipe se transformou desde que Mohamed Al-Rabi assumiu o comando em março, ao deixar de ter um estilo que dependia de uma defesa sólida de contra-ataques para adotar um jeito mais ofensivo. Os efeitos dessa mudança se refletem na goleada por 3-0 do Marrocos contra o Canadá nas oitavas de final. A seleção marroquina é o último país africano restante na Copa do Mundo de 2026. Bom, e com a Copa do Mundo se afunilando e chegando na reta final, vários jogadores que se destacaram estão deixando agora a competição sem emprego. Vamos conferir. O número de jogadores que se destacaram até aqui na Copa do Mundo é grande, desde goleiros considerados muralhas até atacantes goleadores. Craques que antes não eram conhecidos e agora são figuras de outro nível em seus países, simplesmente por mostrarem nesta edição da Copa que sabem muito jogar esse tal de futebol. Mas para alguns desses grandes atletas, o fim da Copa vai deixar um gosto amargo. Isso porque, assim que terminar oficialmente a temporada, que é justamente quando acaba a Copa do Mundo, alguns jogadores vão ficar sem clube, pois chegaram ao fim de seus contratos e não tiveram a renovação. Veja alguns desses atletas. Entre os goleiros, 2 nomes que se destacaram muito vão saindo da Copa desempregados. O primeiro deles é o grande destaque do Cabo Verde, o goleiro Vozinha. O atleta que roubou a cena tem 40 anos e deixou o Chaves, time da 2ª divisão de Portugal, devido ao fim do seu contrato. E aí, caberia no seu time? Já outro goleiro que não traz boas lembranças aos brasileiros é o norueguês Orhan Nyland, de 40 anos. O arqueiro que pegou tudo contra o Brasil está livre no mercado após encerrar o contrato com o Sevilha da Espanha. No meio-campo, um craque conhecido no Brasil está sem emprego, é o James Rodrigues. O colombiano de 34 anos que já vestiu a camisa do São Paulo está de saída do Minnesota United dos Estados Unidos e com um futuro incerto. No ataque, um goleador que com certeza seu time não recusaria, Mohamed Salah. O egípcio de 34 anos fez história no Liverpool e deixou o time inglês sem contrato com nenhum outro clube. Esses craques que fizeram seus nomes nesta Copa do Mundo estão desempregados, mas com certeza por muito pouco tempo. A pergunta que não quer calar: alguns desses caberia no seu clube? Para o futebol brasileiro, sonhar nunca é demais. No meu time, certamente, 3 de 4 desses aí eu com certeza aceitaria fácil, viu? Bom, olha só, a CBF garantiu que a queda da seleção brasileira não mudou os planos e explicou que o técnico Ancelotti segue no comando até 2030, por entender que o treinador não teve tempo suficiente para montar uma equipe de atletas com a sua identidade. A eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final não mudou os planos da CBF. Mesmo depois da queda na Copa do Mundo, a entidade reafirmou a confiança em Carlo Ancelotti e garantiu que o italiano seguirá no comando da equipe até o Mundial de 2030. O diretor executivo de seleções, Rodrigo Caetano, reconheceu a frustração pelo resultado, mas reafirmou que o trabalho do treinador mostrou evolução e justifica a continuidade do projeto. Todos nós esperávamos, chegar muito mais longe na Copa, por mais que tenha se mostrado uma competição muito equilibrada, os jogos estão mostrando isso, e que infelizmente nós paramos nas oitavas, quando creio que até a nossa seleção estava num crescente, mas a avaliação ela é positiva, senão ele não teria ficado, ele mesmo não teria tomado a decisão de permanecer. A garantia da permanência de Ancelotti veio ainda no gramado logo após a eliminação para a Noruega. Mas no desembarque da delegação no Rio de Janeiro, Rodrigo Caetano apresentou os motivos que levaram a CBF a manter o treinador italiano. Para a entidade, o maior erro seria interromper mais um projeto antes do tempo. Nos últimos anos, a seleção passou por sucessivas trocas de comando e chegou à Copa sem a continuidade considerada ideal. Agora, com o contrato garantido até 2030, Carlo Ancelotti terá a missão de liderar a renovação da equipe e tentar devolver ao Brasil o protagonismo no futebol mundial. Agora, o que a gente espera é que possamos ter o tempo necessário para reavaliar, para fazer os ajustes que sempre são necessários, principalmente agora numa mudança de ciclo, muitos jogadores experientes que infelizmente
não vão poder estar conosco na próxima Copa. E automaticamente abre-se aí um espaço muito maior para os jovens. Eu tenho certeza absoluta que a comissão técnica vai mais rapidamente possível colocar todos esses jovens, oportunizá-los e colocar a seleção num rumo que é o que todos nós queremos. O diretor executivo confirmou que Ancelotti está motivado e que sua renovação até a Copa de 2030 é a prova do seu interesse na renovação da seleção brasileira. Vale destacar que Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira no final de maio de 2025, após o fim de sua passagem pelo Real Madrid, e comandou a equipe durante toda a reta final das eliminatórias e na Copa do Mundo de 2026. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você uma ótima quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau.